Ora bem, vamos a esta altura olhar para alguns temas que dominam a atualidade, aqui sob o olhar de Sérgio Vieira. Muito boa noite, Sérgio, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. O mundo inteiro parou para admirar esta eleição de Donald Trump. Como é que olha, ficou em algum minuto surpreso com esta eleição, ou nem por isso? Muito boa noite, senhores telespectadores, e espero que os próximos dias, com tempestades, não tempestades, sejam um bocadinho mais a menos para a cidade de Maputo do que têm sido estes últimos dias. Sim. Perguntou-me sobre a eleição de Donald Trump. É complexo. Eu tive várias ocasiões que a missão de serviço foi aos Estados Unidos. E uma das coisas que me surpreendeu, ou que me surpreenderam, foi a extrema ignorância. Quando digo extrema ignorância do conjunto da população, que inclusivamente, se eram de um Estado, de um dos Estados federais dos Estados Unidos, não conheciam qual era outro. Eu lembro-me que há muitos anos atrás, quando o presidente Bush pai era presidente, eu fui convidado aos Estados Unidos para o que eles chamavam a working breakfast, um atabicho de trabalho, em Washington, na Casa Branca. Começava por volta das 10 da manhã. Antes disso, levaram-me a visitar diferentes sítios. Estava comigo a acompanhar-me e recebeu-me muito bem a chamada Drug Enforcement Agency, a agência de luta contra a droga. Sim. Eu ouvi. Depois, ao mata-bicho, eu estava calado. E o presidente Bush, a um certo momento, volta-se para mim e diz: mas professor, não tem nada a dizer? Digo: senhor presidente, tudo que eu lhe tenho a dizer já me foi dito e é do conhecimento do senhor presidente. Vocês têm o melhor controle aéreo do mundo. E há aviões inteiros, Boeing 747, que aterram com droga nos Estados Unidos. Vocês têm a melhor rede de controle da navegação. E há barcos inteiros que trazem coisas para aqui, para os Estados Unidos. É perigoso. E disseram-me que fazia-se a lavagem de dinheiro em bancos americanos que estão nos paraísos fiscais. Hoje só há um paraíso fiscal, e que também não está ligado à Interpol, que são os Emirados. Naquele tempo estavam muitos. Então, olhe para esses bancos. Ele disse: eu nos bancos não posso tocar. Ponto, parágrafo, travessão. Agora, foi eleito o presidente Trump. Sim. Ele fez declarações racistas, xenófobas, tem casos de assédio sexual, de anti-islamismo. E eu pergunto como é que uma Arábia Saudita, como é que os Emiratos, outros países de confissão muçulmana, vão reagir. E são importantes para os Estados Unidos, para a economia americana. Falou daquela muralha de 3.000 e tal quilómetros, a fechar os Estados Unidos do México e da América Latina. Voltou a mencionar que ia expulsar 3 milhões de ilegais. Para onde vai expulsar? Como os vai transportar? Desconheço. Quanto custa a muralha? Ignoro. Tem uma maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados. Declarou publicamente que apoiava o programa de saúde de Obama.
mas ainda não alterou sobre a muralha, a expulsão e outras questões. Mas há pontos que ele retirou até do seu site. Hã? Há pontos em que ele retirou do seu site, como o caso da questão da muralha e outros. Ainda não retirou. Ainda hoje declarou que está com a ideia de fazer uma vedação a uma muralha. Ainda hoje ou ontem à noite. Bom, vamos ver. Como é que ele olha a África? Ignoro. Os países europeus estavam assustados com ele e com o futuro da relação entre os Estados Unidos e a NATO, a OTAN. Obviamente, e segundo as declarações da senhora Hillary Clinton, ela foi prejudicada pelas declarações do diretor do FBI sobre e-mails, que depois se verificou serem balelas. O próprio diretor do FBI declarou serem balelas. Ora, acontece uma coisa que é muito importante. 2, 3 dias antes, ou uma semana antes das eleições, dizer que há e-mails comprometedores, cuidado. Eu repito, cuidado. Verdade, mentira? Bom, há uma investigação em curso. Agora, não é a primeira vez que nos Estados Unidos as transnacionais intervêm contra o presidente. Lembremos do caso do próprio presidente Clinton, que, coitado, tinha pouca prudência no cuidado da braguilha. E teve lá uma relação com uma tal senhora Monica Lewinsky. Sim. Nesse tempo, Clinton estava a fazer guerra contra a indústria tabaqueira. Bom, pronto. Aconteceu, passado 3, 4 anos, a questão foi a tribunal e a dona Mónica apresentou a sua calcinha com esperma de Clinton. Os ADNs coincidiam. Sérgio Vieira, há detalhes Desculpa, o que eu estou a dizer... Não precisamos... O que estou a dizer é que não é normal uma senhora guardar uma calcinha suja na gaveta, até poder apresentar ao tribunal. E depois disso, houve muito sucesso para ela, muitas entrevistas, e possivelmente, porque Clinton estava em guerra contra as tabaqueiras. Bom, Tá. Pronto. Agora, voltamos à questão. O que é que vamos esperar do presidente Clinton? Do Trump. Perdão, do presidente Trump. Só digo, vamos ver. O que é que ele pensa da África? Ignoro. Que as transnacionais e a Bolsa subiu com a eleição dele. A Bolsa nos Estados Unidos subiu. Será uma coisa boa para os Estados Unidos? Ponto de interrogação. Expulsar 3 milhões de imigrantes ilegais? Ponto de interrogação. Muralhas? Ponto de interrogação. O que é que ele pensa da África? Ignoro completamente. Praticamente ele nunca falou da África durante toda a sua campanha. É evidente que Moçambique e todos os países mandaram mensagens de felicitação, como manda a praxe o protocolo, pela sua eleição. Mas o que vai acontecer, o tempo vai nos mostrar. Tá. Obrigado. Vamos virar de página para olhar para o encerramento do nosso banco. Aliás, uma decisão que veio a público na última sexta-feira pelo Banco Central, o Banco de Moçambique, alega que o nosso banco não estava em condições de continuar no mercado. Como é que olha para esta medida, Sérgio Vieira? Eu olho de várias maneiras. Em setembro, o Banco Central interveio no Moçambique. Sim. Estamos em novembro. Aqui não foi uma intervenção, foi caçar, anular a autorização.
Banir o banco de circulação. Pronto. E os depositantes têm 20 mil meticais que podem ser reembolsados. Se tinham 50, 100 mil, paciência. Escolheram mal. Agora eu pergunto, este banco pertencia a quem? Ao Instituto de Segurança Social, que ainda há uns tempos atrás, a diretora anterior, o Estado teve que intervir porque havia manigâncias. Sim. E parece-me que ela tem processos no tribunal. Creio que o Instituto tinha para aí uns 60% ou 70%. A EDM, Sim. parece que este banco tinha 8 ou 9 administradores não executivos e que faziam o quê? Nomes sonantes do partido no poder, diga-se. Hã? Nomes sonantes do partido no poder. Ignoro. São sonantes, não sonantes, mal sonantes, se pertenciam ao partido XYZ, por favor, não investiguei, não conheço os nomes dos tais não executivos e não vou comentar. Mas também quero dizer que mesmo no partido do poder existem coisas sujas, existem elementos sujos. Os depositantes, coitados, que estavam nesse banco, no nosso banco, estão garantidos até 20 mil meticais de reembolso. Se tinham 50, se tinham 60, se tinham depósito a prazo, problema deles. O Banco de Moçambique garantiu o reembolso dos depositantes do MOSA. Os acionistas vão ver passar navios. E deste nosso banco, pior ainda. Agora eu pergunto, como é que as coisas chegaram a este ponto? Onde estava o Banco Central, que tem a responsabilidade de supervisão de todos os bancos que existem no território nacional? Estava com os olhos fechados? Estava adormecido? Estava ignorando os factos? E porquê? Não fazia o seu trabalho? Mas, peço desculpa, são pagos para fazer a supervisão. Se não fazem, vamos pedir responsabilidades. Nesta questão do nosso banco, há matéria-crime ou apenas, e eu estou a dizer a palavra apenas com um ponto de interrogação, incompetência e ganância? E acrescentaria, as pessoas terão que optar entre guardar o seu dinheiro no colchão, por baixo do cajueiro da maçaniqueira, ou irem ao banco. É isso que queremos? É verdade. Há uma crise financeira mundial. Ninguém tem dúvidas. Começou nos Estados Unidos, Alemanha, quantos países? Portugal já nem fala. Não é? Portugal já nem fala. A ganância e a fraude, e particularmente dentro da banca, não são um problema exclusivo de Moçambique, são mundiais. Nós, talvez, estamos a aprender algumas lições negativas de fora. Pobres desgraçados que tinham dinheiro e que o Banco de Moçambique só garante 20 mil meticais dos seus depósitos. Porque, inclusivamente, as reservas obrigatórias não garantiam mais do que isso. No Moçambique, os depositantes estão mais protegidos. É o que eu posso dizer. Tá. Vamos para o próximo tema. A semana passada, a cidade de Maputo completou 129 anos de existência. Como é que olha? Aliás, Sérgio Vieira é uma pessoa que fez parte de quase todo, de um grande período desta metamorfose da cidade capital. Hoje são vários empreendimentos que são erguidos. Há quem diga até contra uma postura urbana que se lhe devia conferir. Como é que olha para estes 129 anos? Olho de várias maneiras. Sim.
Em primeiro lugar, os 129 anos são 129 anos. E houve aquele momento, não sei se as pessoas se recordam, em que os ingleses quiseram anexar Lourenço Marques. E houve uma arbitragem pelo Marechal MacMahon, que era o Presidente da República Francesa, que disse: a Inglaterra não tem razão, isto não pertence à Inglaterra, é Moçambique. Moçambique é de Portugal. E é bom lembrarmos, e até havia aqui alguma celebração do MacMahon, que arbitrou a favor de Moçambique. Hoje, homenagem para o nome da cerveja. Também. Tá. Pronto. E pouco mais. A cidade de Maputo enfrenta desafios gigantes. Até que ponto está ou não está preparada? Tem ou não tem os meios para responder a esses desafios? Eu pessoalmente desconheço. Há o problema da limpeza. Há o problema dos buracos em avenidas, ruas. Há o problema das drenagens que não são limpas e que se tornam focos de mosquitos, malária e outro tipo de bicharia, e até depósitos de lixo. Há construções ilegais. Há invasões de ruas e passeios por parte de vendedores. E estás a querer circular por um passeio e de repente está ocupado por um vendedor de sapatos, de roupa, de comida. Comida em condições que não são corretas. Porque a comida tem que ser conservada de certa maneira, com certas regras. Há uma carência brutal de centros de recreação para as crianças e para os jovens e mesmo para os adultos, para praticarem desporto nos seus bairros. Eu lembro-me quando, na minha terra, aqui, em cada bairro, em cada quarteirão, havia pelo menos uma tabela para jogar basquete, para atirar a bola. E havia sítios em que as crianças, os jovens e os adultos podiam jogar futebol. Vejam o Repinga, que era um centro de manutenção do atletismo, está aqui a 2 passos da Soico, e tornou-se na prática num parque de viaturas, parque de estacionamento. As árvores velhas, agora quando foi a tempestade, várias caíram, mataram pessoas, escangalharam carros, viaturas. E eu quase que perguntaria: onde está a cidade das acácias? Onde está a cidade das acácias? Das acácias rubras que até falava o Craveirinha. Onde está esta cidade? Que o trabalho é gigante, que os meios são limitados. Parabéns e o meu apoio aos edis, aos vereadores, a toda a gente que queira realmente fazer trabalho e não utilizar as funções para negociatas de venda de terrenos, construção de mais edifícios gigantes ou não gigantes. Porque, inclusivamente, se eu olho para a Baixa de Maputo e até olho para este prédio novo, que ainda não foi inaugurado, do Banco de Moçambique, digo que sim, tem parque de estacionamento. Tem, é verdade. Agora eu pergunto: como é que tu entras e sais do parque? Por onde é que vais circular? Como é que tu circulas no 25 de setembro? Estas são perguntas que devem ser ponderadas. São questões, não direi perguntas, que devem ser ponderadas quando se autoriza um empreendimento. E pronto. E parabéns, cidade das então acácias. Tá. Vamos a um último tema.
Estamos a entrar para um período decisivo no tocante ao diálogo político, com reatamento e em cima da mesa no processo de descentralização. O tema vai ser o prato forte desta fase. O que é que se espera? Espera algum avanço? Que expectativas em volta desta fase? Eu diria que, em primeiro lugar, é mais um exercício. Sim. Em segundo lugar, tenho esperança, como todos nós temos. Como se diz, a esperança é a última coisa a morrer. Os mediadores não são sem abrigo nem desempregados. E como acontece nos combates de boxe, por vezes atira-se a toalha ao chão e diz: façam, desisto. A última vez que o Rafael e os seus companheiros quiseram ir a Gorongosa, quando estavam a chegar, receberam a mensagem do Sr. Jacama a dizer que não venham, que estou a ser atacado. Há ataques aqui, há combates. Eles não ouviram nem meio tiro. Disse o Rafael, disseram as pessoas que estavam com ele, não ouviram meio tiro. O homem disse para eles irem lá, para depois mandá-los embora. Ora, a seriedade, o respeito pela palavra dada, a vontade de servir o povo, são elementos essenciais em qualquer diálogo entre forças políticas. E eu volto a dizer, o que já afirmei aqui, que nós devemos ser, talvez, o único país do mundo em que existem deputados de um partido que mata, assassina, ataca machibombos, ataca viaturas, ataca comboios e mata gente. E é um partido legal. Como é que se combina essas duas coisas? Imaginam em França, na Inglaterra ou em qualquer outro país haver um partido legal ligado a ações que justamente e legalmente podem ser qualificadas de terroristas? É o que temos aqui. A ganância, o lambobotismo, faz parte desse partido. Ele não é o único em que existe ganância e lambobotismo. Não é o único. Mas matar e destruir é o único. Por isso, comentando o regresso dos mediadores, que eles regressaram dia 10, só posso dizer, tenho esperança. Ela é a última a morrer. Veremos. Agora, declarar sempre fraude, 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 eu estou um bocado cansado desse discurso. Em 1994, quando foram as eleições aqui, havia um tribunal internacional em que não fazia parte nem um centésimo de magistrado moçambicano. Estavam lá magistrados que vinham do Tribunal Internacional da Haia e de outros países. E não foi apresentada nenhuma queixa. Nas últimas eleições, tanto nestas recentes como nas anteriores, em cada mesa de voto havia delegados dos partidos que participavam na eleição, naquele círculo eleitoral. E como a Renamo participou em todos os círculos eleitorais, estava lá um delegado da Renamo. O que é que ele assinou? O que é que ele assinou? Um papel falso? Quem é que cometeu fraude? Ou é só dizer fraude por dizer fraude, porque não tem mais nada para dizer? Meu amigo, a esperança é a última a morrer e esperemos que, talvez, desta vez, alguma coisa avance. Vamos ver se os mediadores, como acontece nos combates de boxe que eu mencionava há bocado, não atiram a toalha para o chão. Tá.
Sérgio Vieira, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios e por estes 4 temas aqui analisados ao longo desta noite informativa. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes para fazer correr as notícias. Até já.